nós vamos abrir agora para as pessoas fazerem perguntas e a gente faz um bloco, a depender do número, e aí a gente volta para a mesa. Então, Edni. Bom, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar a mesa. Esse seminário, para mim, é muito importante, porque é um encontro com o meu objeto de tese, que é o trabalho da enfermeira de 1988 a 2014, procurando justamente atualizar, não é, essas questões dentro de um contexto, que é muito do que Nádia trouxe, não é, de um novo objeto de trabalho, como é que esse objeto de trabalho se amplia, não é, dentro desse contexto mais contemporâneo, também esses meios de trabalho, as relações de trabalho, e pensando nessas relações, na revisão de literatura e buscando também uma revisão dos trabalhos realizados sobre o trabalho da enfermeira, as análises sobre isso, então, foi muito marcante a questão do sofrimento no trabalho. Isso apareceu muito. E também trabalhando nessa revisão que a professora Isabela colocou, e quando a gente atualiza isso para 2014, a questão do sofrimento também começa a aparecer, não é? Pequeno ainda, porque não é uma coisa específica da enfermagem, pega tudo, mas no que é específico da enfermagem, isso é muito presente. Eu tive uma dificuldade do ponto de vista de discutir esses achados. E eu encontrei a Ana Magnólia Mendes, que é uma professora da UNB, e eu comprei esse livro e me ajudou um pouco. E quando... vou chamar de você, claro. Você, Helena, colocou algumas autoras, eu queria uma ajuda nesse sentido, né? Que autoras seriam essas? E que fazem, né? E, se possível, se elas fazem uma interface com gênero, para que eu possa aprofundar um pouco nessa discussão, né? Uma segunda coisa é o meu prazer de saber que você é enfermeira, eu não sabia, né? Então, vejo suas discussões aqui sobre a mulher, eu não sabia disso, né? Não sabia também dessa pesquisa do MUSA com relação ao trabalho em enfermagem, e isso me interessa muito, inclusive. Isso, inclusive... Isso, para me aproximar e dizer que eu sou parte do grupo de trabalho e educação na saúde, mas nós estamos aqui para fazer as nossas, não é, interfaces, e eu vou me aproximar muito de vocês nesse sentido, e também queria, não é, poder estar discutindo com você. Então, enfim. Ouvindo essa mesa agora à tarde, né, que adorei a abordagem das duas. Então, eu lembrei de uma frase que eu li há muito tempo atrás, e que essa frase, que é de Morin, eu não sei dizer exatamente como ele falou, mas era algo mais ou menos assim. Precisamos juntar o que está disjunto, e não podemos permitir que essas coisas que estão disjuntas e que necessariamente deveriam estar juntas se quebrem na fronteira entre disciplinas. Então, eu estava pensando que avançar nos estudos de processo de trabalho significa, pelo menos no meu ponto de vista, entender que não é possível você trabalhar a questão do trabalho, das práticas de um modo geral e de um modo particular as práticas de saúde, sem pensar na questão do gênero. Eu acho que é uma lacuna impossível de você continuar negligenciando, né? Ou não negligenciar de um modo geral. Então, eu só tenho a parabenizar os dois. Eu acho que foram abordagens que se complementaram, e inclusive na própria manhã, né, Nádia, que conseguiram, eu acho que, complementar a discussão da manhã, e acho que, inclusive, amanhã isso ainda vai tem um outro ângulo para ser visto, né, essa abordagem. Então, saio daqui felicíssima e muito satisfeita com o que eu vi. Então, Helena e Estela, eu gostei muito de ambas as apresentações. Eu fiquei particularmente contente em ouvir a Helena, como Estela
colocou, a gente se beneficiou muito das leituras dos artigos produzidos pelo GEDIST lá em 1900 e alguma coisa, aí, que eram artigos, alguns deles específicos, inclusive da discussão que a Daniela Kergoat fazia sobre o trabalho em enfermagem. Então, eu tinha duas questões que eu queria ouvi-la. Uma é sobre, exatamente no âmbito do trabalho, a discussão que ela fazia sobre qualidade versus qualificação. Quer dizer, como para as mulheres eram, sobretudo, as qualidades pretensamente femininas que não eram pensadas como qualificação profissional. Então, isso que explica maior incidência de LEA entre as mulheres. Então, as mulheres são mais pacientes, são mais minuciosas, têm mais capacidade de suportar trabalhos repetitivos e pequenos, etc. E como aquilo que no campo, quer dizer, no âmbito de aprender a ser mulher, quer dizer, as qualidades eram muito valorizadas. A gente via muito isso na enfermagem, quando a gente perguntava aos auxiliares o que é ser uma boa enfermeira, ou como é uma boa trabalhadora de enfermagem. E tudo que vinham eram qualidades e não qualificação. Tudo que vinham eram atributos da qualidade que elas tinham aprendido em aprendendo a ser mulher no âmbito do familiar. Essa é a primeira questão. E a segunda é que, aqui no Brasil, eu acho que mais, mas também fora do Brasil, muitas mulheres trabalham porque outras mulheres realizam o trabalho doméstico por elas, não é? Aqui a gente tem ganhos recentes, ainda que a gente tenha muitos problemas ainda. Essa é uma semana, inclusive, particular, porque pela primeira vez vai ser formalizado o FGTS para as empregadas domésticas. Do mesmo jeito que aqui, uma vez eu ouvi falar sobre as novas configurações da divisão sexual do trabalho internacional, e com isso rebate nas mulheres europeias que também utilizam do trabalho de outras mulheres quando não optam pelas jornadas parciais do trabalho, e agora o trabalho domiciliar, o quanto ele pode facilitar isso daí. Então, parabéns a vocês duas, foi muito bom escutá-las. Eu já aproveitei, viu, Estela, ali antes da mesa, eu conversei um pouco com a Helena e pedi o contato dela para que a gente possa conversar um pouco mais sobre significados do trabalho e gênero, né, como você mesma já tinha me sugerido, como um excelente contato a ser feito, né? Eu queria, Helena, que você falasse um pouquinho mais, se possível, sobre as formas de organização do trabalho, porque você falou do taylorismo, né, depois falou do toyotismo, sem usar essa palavra, né, mas você falou do toyotismo e da conservação do taylorismo. Quer dizer, tentou-se uma mudança de forma de organização do trabalho que não aconteceu, né? Hoje o que a gente vê é uma combinação de toyotismo e taylorismo, não é isso? E quando o toyotismo surge, ele surge com um discurso, e é bom que se diga logo, falacioso, né, de que a saúde seria a saúde dos trabalhadores seria mais preservada. E aí, se você puder me informar mais, assim, um pouco mais sobre como é que fica, né, como é que ficou e como é que fica essa discussão de taylorismo, toyotismo, porque na minha cabeça não é uma saída, né? O toyotismo não é uma saída para a preservação da saúde do trabalhador, muito menos o taylorismo. E essa é a primeira pergunta. E a segunda é se existem estudos, eu desconheço, se existem estudos que enfocam exatamente as repercussões da saúde em relação ao gênero, em relação ao sexo, né, o olhar de gênero nas diferenças de saúde entre homens e mulheres, a depender da forma de organização do trabalho instituída. A primeira pessoa que falou foi Edni, né? Então, eu acho que é importante toda essa discussão sobre sofrimento no trabalho, né? Que você colocou como sendo um ponto importante que foi apresentado. E sim, a Ana Magnólia de Brasília, de fato, ela trabalhou, né, nessa questão ao nível da psicodinâmica do trabalho. Agora, assim, eu aconselharia a leitura da Pascale Molinier, porque a Pascale Molinier é uma psicóloga do trabalho
também faz psicodinâmica do trabalho, e eu acho que ela tem escrito sobre sofrimento no trabalho de um ponto de vista de gênero. Tem um livro traduzido para o português, chama Trabalho e Psique, que eu trouxe, que eu posso deixar com vocês para referência, ou para gerocar, etc., que é um livro que foi Trabalho e Psique, que ele foi editado por uma editora que chama Paralelo 15, que é de Brasília. E ela, justamente, acho que é uma das pesquisadoras que mais tem trabalhado sobre a questão da saúde mental relacionado com trabalho e gênero. E ela trabalha com questão de cuidado, mas também é uma das poucas que não trabalha sobre ética do cuidado, sobre o cuidado como responsabilidade, etc., mas que trabalha sobre o trabalho como trabalho, quer dizer, o cuidado enquanto trabalho, como sobre o trabalho de cuidado. E ela também tem um artigo, né, para fazer uma propaganda nossa, né, Nádia, mas um artigo sobre feminismo e cuidado, né, que está no número do Tempo Social, que nós publicamos ano passado e que é dedicado à questão de gênero e trabalho. É o segundo número, o primeiro número de 2014. Eu acho que esse número você pode encontrar no Cielo. Você pode ter acesso integralmente. Então, também sugiro a leitura desse número, último número do Tempo Social, que é sobre o dossiê sobre trabalho. Mas eu estou aconselhando também a leitura do último número de 2015, que é sobre saúde, onde tem esse artigo da Ana Cláudia. Existe também uma entrevista com Krieger, que é uma historiadora americana que trabalha com desigualdades em relação à saúde. Ela é epidemiologista, né? Exatamente, é Nancy Krieger, que fala das desigualdades sociais, desigualdades em relação à saúde, desigualdades e disparidades, etc. E nesse número tem uma entrevista também com ela, que eu li graças a essa reunião, graças a esse colóquio, porque senão não teria lido nunca esse Tempo Social, dada a necessidade de ler muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba lendo as coisas que são mais diretamente relacionadas com o que nós estamos fazendo. Mas eu acho que sobre gênero e sofrimento no trabalho, a pessoa, assim, a Pascale Molinier é a pessoa que eu penso imediatamente como sendo interessante. E também há toda uma série de livros que foram publicados aqui no Brasil a partir das vindas do Christophe Dejour ao Brasil, etc., e que são pessoas como o Laet Nelvar, que é da Poli, né, da Politécnica da USP, que fez coletâneas de artigos sob forma de livros, né, sobre a questão da saúde mental e trabalho, onde há artigos diversos, portanto, dá para encontrar também artigos que trabalhem sobre a questão de trabalho, saúde de gênero, etc. Então, acho que é interessante se referir a esses artigos. Em relação ao que disse a Solange, eu não teria particularmente nenhuma observação, porque você fez uma espécie de balanço positivo apoliana, como se disse hoje de manhã, de que as discussões foram todas complementares umas às outras, e eu acho que você tem razão, de fato. Acho que nós completamos um pouco o tipo de exposições que foram feitas na parte da manhã, e nós duas nos completamos mutuamente, então a gente só pode se regozijar, né? Em relação a Grace, acho que ela colocou duas questões, uma em relação à qualidade versus qualificação. De fato, foi um grande debate que fizemos, né? Sobretudo nos anos 80 e 90. Hoje em dia, acho que há todo o debate sobre qualificação e competência, qualidade e qualificação, etc. Deixou de estar na ordem do dia porque, para dizer a verdade, na França hoje, a questão de gênero e trabalho não é mais uma questão central, né? As sociólogas do trabalho e do gênero são cada vez em menor número, né? Muitas se aposentaram, como é o caso da Danielle Kerouac, etc., embora não estejamos aposentadas realmente do ponto de vista da produção intelectual, mas a gente institucionalmente, né? Nós temos a aposentadoria. Então, isso faz com que haja um enfraquecimento, digamos, desse campo teórico sobre trabalho e gênero, porque hoje em dia acho que
há outros temas que têm atraído, né, mais, têm se tornado mais importantes na área das ciências sociais na França. Eu penso, por exemplo, a questão da sexualidade, né? Acho que o tema da sexualidade tem aumentado bastante, assim, do ponto de vista de interesse. Inclusive, há revistas online sobre sexualidade e bom, isso faz com que, claro, aumente o interesse em relação a certos autores, como, por exemplo, certas autoras, né? Como, por exemplo, a Judith Butler, que foi bastante traduzida, mas bem recentemente, a partir de 2005, 2006, quando o Gender Trouble é de 1990, quer dizer, foi muito posterior à data de publicação. E hoje em dia, então, as pessoas que trabalham sobre a questão de trabalho, você pode realmente contar nos dedos, você vê que é uma minoria de pessoas que continuam se interessando e afirmando a centralidade do trabalho, que é o caso, por exemplo, da Danielle Kergoat, mas não é o caso de muitas outras sociólogas, né? Hoje em dia, no caso da França, por exemplo, mas eu acho que em outros países a gente pode, em outros países europeus, a gente também pode dizer a mesma coisa. De fato, quer dizer, acho que toda a questão das qualidades que são valorizadas ou as qualidades que não são valorizadas, as normas sociais, etc., em relação ao trabalho feminino, ela quer dizer, é uma questão bastante importante que você mesma evocou, a pesquisa da Danielle Kergoat e de outras pessoas sobre enfermagem, né, sobre a enfermeira, o trabalho das enfermeiras, o livro sobre o trabalho de enfermeiras. E eu me lembro de uma enfermeira que eu entrevistei no Japão, no quadro de uma pesquisa que era sobre desemprego. Então, a gente entrevistou desempregados procurando trabalho, homens e mulheres em agências de desemprego no Japão. E havia uma que usou exatamente esse termo de conciliação, dizendo: eu não consegui conciliar, né, dada a existência de normas sociais muito fortes no Japão, que fez com que ela tinha um trabalho de responsabilidade, porque ela era enfermeira-chefe, e tinha um trabalho formal, digamos, não era um trabalho part-time, como muitas japonesas têm, que o trabalho de tempo parcial é um trabalho que não é realmente um trabalho registrado, com todos os direitos, etc. E ela, como todas as pessoas que têm responsabilidade, um trabalho de responsabilidade no Japão, começava cedo e terminava só quando o último problema desaparecia no hospital. E o último problema que desaparece no hospital, vocês imaginam que ela chegava às 11 horas, 10 da noite, 11 da noite, e tinha um bebê, né, que tinha alguns meses, e o marido deu um ultimátum, disse: olha, eu não vou continuar cuidando do filho, do bebê todos os dias, e você chegando em casa às 11 da noite, porque ele era motorista de ônibus e ele voltava em horário regular no fim da tarde, ficava com o bebê, etc. E ela acabou tendo que deixar um trabalho de enfermeira-chefe no hospital e nunca mais, se demitindo desse tipo de trabalho, no Japão, vai conseguir outro trabalho equivalente. Então, ela vai ter um trabalho part-time, né, sem responsabilidade, um trabalho de execução, ganhando um salário de horista, etc., por causa da existência dessas normas sociais, né? E ela dizia: Ryorisu deki nakata, isto é, não consegui conciliar, não deu para conciliar o bebê, mais a família, mais o marido, mais um trabalho de responsabilidade. Isso realmente é algo de bastante atual, mesmo no Japão de 2015, né? E acho que é uma das peculiaridades da sociedade japonesa. A segunda questão, que não é bem questão, mas você falou das atuais, toda a mudança na legislação das empregadas domésticas. E você falou do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, né, que acho que tinha que preencher um formulário até 31. E, bom, eu me lembro que, quer dizer, uma coisa que é importante é que realmente nem todos os direitos as empregadas domésticas vão ter, mesmo que tenham até fundo de garantia por tempo de serviço, porque, por exemplo, elas não têm o adicional de insalubridade, né?
que é algo que deveriam ter, dado que a gente já falou aqui, né, tem toda uma série de produtos insalubres, situações insalubres, né, no trabalho doméstico, no emprego doméstico, mas se considera que não há necessidade de dar um adicional de insalubridade a uma empregada doméstica que tem outros direitos, como a FGTS. Agora, você lembrou do artigo sobre novas configurações da divisão sexual do trabalho. De fato, há todo o que a gente chama de polarização do emprego feminino, que faz com que mulheres que têm trabalhos com diploma de nível superior, engenheiras, professoras universitárias, jornalistas, arquitetos, etc., conseguem trabalhar e ter responsabilidades na sua profissão, porque tem outras mulheres, né, que pertence ao outro polo majoritário do emprego feminino, que vende os seus serviços para que... então, há uma interdependência, né, e a possibilidade de umas trabalharem porque outras estão disponíveis para trabalhar, mas eu acho que isso também está criando uma nova geração, digamos, de mulheres jovens que têm essa situação e que estão no mercado de trabalho prestes a defender a sua nova posição conquistada, né? Eu andei entrevistando um pouco de maneira artesanal umas engenheiras que eu conhecia pessoalmente, e realmente a gente fica muito impressionado com o que são essas jovens engenheiras que têm menos de 30 anos, sobretudo quando a gente está entrevistando, de outro lado, as cuidadoras, que têm um perfil completamente diferente, né, das primeiras. Quer dizer, você vê bem o que são esses dois polos, né, essa polarização do emprego feminino, e como essa polarização é importante porque ela está criando, né, justamente novas configurações da divisão sexual do trabalho. E, finalmente, em relação ao que disse a Maria, né, sobre a questão das significações de trabalho e gênero, etc., e do toyotismo e do taylorismo, acho que, de fato, eu não usei o termo agora, mas na minha exposição, mas eu posso usar, que é o termo de justaposição. Você encontra realmente, né, uma justaposição entre um trabalho, ou formas taylorizadas de trabalho e formas, digamos, mais de responsabilidade, de autonomia, de criação, etc., e que muitas vezes é uma justaposição de setores masculinos e setores femininos dentro de uma mesma indústria, dentro de um mesmo ambiente de trabalho, etc. E nesses casos, em geral, o que você encontra são mulheres que estão em partes de postos de trabalho mais taylorizados, mais repetitivos, etc., e homens que são responsáveis, são supervisores, são técnicos de manutenção, trabalham com controle de qualidade, são inspetores de qualidade, etc., etc. Então, você tem claramente diferenças em termos de posto de trabalho, em termos de profissões e em termos de relações, digamos, sociais, de sexo ou de gênero, né, dentro do ambiente de trabalho. Eu vi também homens com ler. É uma minoria, mas há certos postos em que você tem um tipo de trabalho repetitivo e, ao mesmo tempo, pesado, como, por exemplo, pegar vidros de para-brisa que você tira do forno e coloca, por exemplo, né, em uma cavaletes, etc., que pode, pela sua regularidade, pelo peso, pela repetição, etc., causar ler. Isso é um trabalho que eu vi como sendo feito por homens, né, na produção na indústria do vidro. Então, de fato, você pode também ter homens com ler, mas certamente é um setor bastante minoritário. Mas eu acho... Olha, eu que tentei fazer na minha exposição foi de dizer que essas formas, em geral, são muito complexas e, na realidade, não existe um toyotismo puro, não existe um taylorismo puro, e que as formas de organização que nós vemos hoje, tanto na indústria, quanto no comércio, quanto no serviço, são formas híbridas, né? Há um hibridismo, quer dizer, há formas de organização do trabalho que combinam aspectos do taylorismo e aspectos, digamos, das novas formas de organização do trabalho, que procede por
trabalho em grupo, trabalho em equipe, né? Implicação de todo o seu trabalho, células de produção. Aí você pode encontrar toda uma série de panóplias, né, de organização, de novas formas de organização do trabalho, mas que coexistem com as antigas. Então, a minha ideia é de que há uma complexidade das formas de organização, que elas não existem formas puras e que, em geral, o que você verifica são formas híbridas de organização do trabalho, e é nessas formas híbridas que as relações de exploração, de opressão, de dominação, etc., das mulheres em relação aos homens que estão em esferas superiores ou em que elas são subordinadas, acontece. Então, essa era o ponto assim, que eu queria enfatizar, né? Que há uma complexidade e formas híbridas mais do que formas puras de dominação. A Cássia Coenzer, eu lembro muito bem dela, porque fui várias vezes para Curitiba quando ela me convidou, etc. Ela tinha realmente bastante análises a partir do enfoque da educação, né, na questão das diferentes formas de organização do trabalho, da produção, etc. Mas eu não conheço as coisas mais recentes da Cássia, né? Acaba entrando, mas é legal para você entender bem essa questão do Fordismo, do Taylorismo e a combinação, essa combinação, essa sinergia que a professora falou também, que eles se misturam, né? O que eu acho que mudou é a questão da intensificação do trabalho. A intensificação do trabalho, de fato, quer dizer, eu acho que o trabalho era intensificado no Fordismo, no Taylorismo, etc., mas hoje em dia, justamente com uma imbricação da precarização do trabalho, da intensificação do trabalho, quer dizer, na situação de hoje, o que você vê são formas de intensificação do trabalho que ultrapassam o que a gente conheceu no passado, inclusive no Japão, e não é só no setor industrial. Então, por exemplo, no Japão, numa empresa, uma instituição de cuidado de idosos, uma instituição, uma IUP, né, uma instituição de longa permanência de idosos, eu vi o caso de uma empresa, uma instituição, onde o turno da noite começava às 4 da tarde e ia até às 9 da manhã, mas elas faziam 3 horas de horas extras e terminava meio-dia. Então, vocês imaginam o número total de horas de trabalho. Mas isso, bom, de qualquer forma, eu vou retomar esse exemplo da intensificação do trabalho amanhã. O que a gente pode ver em outros setores, na questão da intensificação do trabalho, são as mortes provocadas por excesso de trabalho, né? Quer dizer, a gente tem no Japão claramente uma evolução do karoshi, que é a morte por excesso de fatiga, né, de cansaço no trabalho, para o karodisatsu, que é o suicídio provocado pelo excesso de trabalho, que é um número muito grande de suicídios, acho que é uma das maiores do mundo, sobretudo que, bom, no Japão nós temos boas estatísticas de 10 anos para cá sobre suicídios e razões dos suicídios e, portanto, quais são os suicídios provocados pelo trabalho, pelo cansaço, pelo assédio moral, etc. E a gente vê que há um número muito grande de suicídios provocados pelo trabalho. A mesma coisa a gente pode ver na França, há um número muito grande de suicídios, inclusive em setores, né, como automobilística e atingindo pessoas que não são trabalhadores nem braçais nem manuais, mas que são executivos, sobretudo engenheiros, né, que dizem que estão se suicidando por grande pressão que tem para conseguir tirar os carros, novos modelos, novas gamas, etc., num tempo muito curto, etc. E há casos de mulheres em setores como correio, telecomunicações, etc., que se suicidam também porque não são mais consideradas trabalhadoras válidas pela empresa, que retrograda, coloca em setores que têm menos necessidade de atividade, etc., etc. Então, esse é ainda uma outra consequência, digamos, da intensificação do trabalho, que é um fenômeno, digamos, de organização. Bom, eu vou reiterar o convite. A gente tem muita coisa da época que a gente trabalhou e também os desdobramentos. Eu acho que o contato, por exemplo, com a Lúcia Rotenberg, do Rio, eu acho que pode ser interessante, porque ela vem trabalhando com trabalho em enfermagem, então acho que pode ser um contato bom e trabalha com gênero.
Agora, eu queria falar sobre uma coisa que a Helena mencionou aqui, que diz respeito sobre as prioridades de pesquisa, né? Por que o trabalho saiu da agenda? Por que a gente não consegue reproduzir o campo? Eu acho que tem a ver com financiamento, tem a ver com a forma como o conhecimento circula, né? E nós, inclusive, passamos a década de 90 inteira em cima dessa temática. Nós ajudamos a organizar aquele Congresso Mulher, Trabalho e Saúde, que teve no Rio. Eu fui para Barcelona para um encontro, e, quando eu vi, a gente estava fazendo pesquisa sobre sexualidade, porque era o que tinha financiamento, né? O trabalho e gênero não é prioridade nem na agenda feminista. A agenda feminista, só muito recentemente, eu acho que nos últimos 10, 12 anos, até por conta da discussão sobre políticas de redistribuição, trabalho e tudo mais, eu acho que, num certo sentido, isso favoreceu, mas, na realidade, todos os recursos eles vão nessa direção. Bom, a gente não vai poder discutir isso agora, mas eu acho que isso acaba tendo um impacto nas prioridades de pesquisa, né? O ELSA, por exemplo, é uma coorte laboral, mas por acidente, porque não foi porque é uma pesquisa que é uma pesquisa muito cara, é prioridade para o Ministério de Ciência e Tecnologia e para o Ministério da Saúde, mas porque enfoca doenças crônicas e envelhecimento, não por ser trabalho. O trabalho a gente é que incluiu, obviamente, porque trabalhando com uma coorte laboral era impossível a gente não trabalhar com isso. Então, eu acho que isso é uma discussão muito séria, e eu acho que, eu não sei se eu estou emprenhada pela fala da Nancy Fraser hoje de manhã, né, que diz que a gente não tem, discutindo paridade e falando sobre a necessidade de que a gente não continue a luta feminista pensando na divisão do bolo, mas que a gente reinvente e faça um novo bolo. Ela, assim, falando sobre os limites, dentro daquela perspectiva dela, né, de redistribuição e reconhecimento, né? E ela fez uma fala muito forte no sentido da apropriação pelo capitalismo transnacional das demandas feministas e de como a modificação que aconteceu é uma modificação que interessa ao capitalismo transnacional, onde o Estado foi reduzido. O que aconteceu? As mulheres elas entraram para o mercado de trabalho, mas a esfera do doméstico ela está praticamente intocada. Então, na realidade, a fala dela foi muito contundente no sentido de dizer que o capitalismo ele está sugando o trabalho das mulheres, tanto na esfera produtiva quanto na esfera reprodutiva, e que enquanto o feminismo precisa atualizar sua agenda para contribuir para essa discussão, porque é uma perversidade sem tamanho. E outra metáfora que ela usou, que eu achei muito bonita, foi em relação à discussão da segregação vertical, né, que se discutia, e fazendo uma crítica ao feminismo liberal, aí ela disse, tudo bem, se a gente rompe o teto de vidro e somos poucas, quem vai limpar os cacos? São as migrantes, são as negras, né? São as pobres, as mulheres pobres, que estão limpando os cacos, enquanto algumas alcançam posições na hierarquia. Mas isso também interessa. Enfim, eu fiquei muito assim... Eu acho que foi uma fala muito feliz, no sentido de que a gente não pode descolar uma discussão da outra, porque, senão, a gente vai estar lutando com as armas erradas, com a agenda errada, né? E eu acho que é complicado. Em relação às domésticas e à maternidade transferida,
além da maternidade transferida, eu acho que tem um efeito que é das mulheres adiarem ou não terem filhos, né? A nossa queda da fecundidade é brutal. Eu acho que tem a ver com isso. As mulheres jovens não têm filhos porque elas estão tentando construir suas carreiras e seus espaços de trabalho. E hoje, por exemplo, na área de educação, eu tenho uma irmã que é pedagoga e que trabalha com educação infantil, e ela, de vez em quando, me atualiza em relação ao debate no campo da educação. E ela diz que uma das coisas que tem se defendido é que a creche não pode continuar sendo um direito das mulheres, tem que ser um direito da criança, porque senão você não toca na questão da redistribuição. Se a creche é um equipamento social importante, que a gente não tem acesso, ela não pode ser só para as mães nas instituições e nas corporações, ela tem que ser para quem tem filho, porque senão você não está alterando a concepção de que é uma atribuição das mulheres. E a coisa que a Rosa, que trabalha lá em casa como empregada doméstica, mais ficou triste quando a gente estava conversando sobre a PEC das domésticas, foi descobrir, não que ela não tinha FGTS, que ela chama dos meus tempos, né? Foi descobrir que ela não tinha direito a acidente do trabalho. Isso é reconhecimento. É o trabalho que não é reconhecido como trabalho. Ela disse, como assim? Eu não tenho? Quer dizer, se eu tiver um acidente no trabalho, eu não tenho direito? Não, Rosa, você não tem. E agora, uma das coisas é a incorporação disso. Então, são pequeninos avanços. Mas a gente está o tempo inteiro bombardeado na televisão contra o simples doméstico, né? No outro dia tinha uma fala do Alexandre Garcia, que é complicadíssimo, é insuportável, e que ele falava, como assim pedir a raça-cor no simples doméstico? Está se racializando a sociedade, aquele discurso que a gente já conhece, mas o tempo inteiro está se bombardeando em cima disso. Pensar em insalubridade no trabalho doméstico, acho que só se for para todo mundo. Não tem como fiscalizar, né? E, por último, eu queria dizer que eu participei de um seminário há uns anos atrás, há uns 2, 3 anos atrás, que foi promovido pela SPM, pelo IPEA, pelo IBGE, que era sobre o uso do tempo. E, quando me convidaram, eu falei, eu não vou falar sobre isso, uso do tempo em saúde. Não, porque ninguém está falando sobre isso, você tem que ir. Então, eu fui no sentido da missão. Fui rever a literatura, fui atualizar a minha reflexão sobre isso e assisti coisas interessantíssimas, porque eu acho que essa discussão sobre o uso do tempo ela tem impacto não só para esse trabalho sem limite, que aí eu acho que atinge a todos. Mas eu me lembrei de um livro que a gente, naquela época dos anos 90, que era A Mulher no Século XXI, lembra, Grace? Que tinha um capítulo que ela falava sobre as novas transformações no mundo do trabalho, e essa coisa do trabalho feito em casa, e feito que poderia significar libertação, não sei o que lá, para os homens, para as mulheres não, porque eram as secretárias na Europa que estavam adotando isso para poder cuidar das crianças. E ela fazia uma discussão que nós achamos muito interessante. E agora, na Escandinávia, tem estudos que eles estão fazendo sobre isso que eles chamam do trabalho sem limites. Tentando ver, nós tivemos aqui uma Christine, como era o nome dela, o sobrenome, uma mulher fantástica da Universidade da Carolina, que ela mostrava como esse trabalho sem limites, que é esse da mensagem que chega no meio da noite, não sei o que lá, ele tinha efeito sobre a saúde, principalmente a saúde mental, até para quem tinha gratificação e controle sobre o trabalho, questionando um pouco os instrumentos que vêm sendo adotados para medir estresse laboral. Então, eu acho que isso é uma nova fronteira na discussão e é uma forma de você ter seu trabalho mais explorado. No caso das mulheres, eu acho que isso é um complicante grande, porque como é que você compatibiliza isso
com levar menino para a escola, com gerir a casa, né? Isso é uma complicação. É frequente as pessoas dizerem assim: você não respondeu minha mensagem. Quando é que você mandou sua mensagem? Tem 2 horas, eu mandei agora e você não me respondeu. Pombas! É o droit de... Como é que você falou? De conexão. Entendeu? Eu quero ter o direito de poder responder as mensagens na hora que der, e não imediatamente. Então, eu acho que essa discussão sobre tempo e também a discussão sobre cuidado, que eu venho com a maior curiosidade amanhã de manhã assistir, eu acho que elas são discussões de ponta para essa conexão entre trabalho e gênero. Eu acho que a gente precisa avançar, porque não se trata só da reflexão que a gente fez nos anos 80, 90. Eu acho que são novos desafios que estão postos. O mundo do trabalho mudou, o capitalismo mudou, né? E a gente também precisa atualizar as agendas. Tá? Como a gente ainda tem um tempinho, eu queria lembrar, Helena, que há uns 12, 13 anos atrás, não me lembro bem, eu participava de uma aula que ela discutia a questão de gênero e trabalho no CRH. Eu me lembro que ela inaugurava a fala dela falando sobre o livro que tinha sido recém-lançado por Bourdieu, que era a Dominação Masculina. E ela fazia um comentário que eu achei muito interessante. Esse comentário, não sei se você lembra, Helena, mas era o seguinte. Em palavras mais ou menos assim, você dizia: olha, as feministas têm produzido muita coisa, e muita coisa interessante, né, sobre essas diferenças, essas desigualdades. E ninguém prestou tanta atenção quanto se prestou atenção agora em Bourdieu, que nunca estudou nada disso, nunca falou nada sobre isso, e ele, como homem, falou da dominação masculina e, de repente, isso entrou para a agenda do debate de uma forma muito impressionante. Então, e esse sentimento é um sentimento que a gente que está na academia, eu pelo menos sinto, que é uma temática que deveria ser transversal, inclusive, aos currículos. Eu não imagino, por exemplo, um processo formativo onde você trabalha currículos e você não pensa que isso deve ser uma temática transversal, não uma disciplina discutida ali ou aqui. E o sentimento que eu tenho, passado todo esse tempo, é que essa é uma discussão ainda localizada, são grupos que discutem, e não transversal, e como se não fosse interessante de um modo a área, a todo um campo, né? Então, eu queria saber qual é o seu sentimento e o de Estela com relação a isso. Então, eu acho que, de fato, o livro do Bourdieu não só fez celeuma, provocou muitos debates, etc., como foi muito traduzido, né? Muitos livros importantes na França, de feministas francesas importantes, não tiveram nenhuma tradução no Brasil. O livro do Bourdieu foi traduzido muito rapidamente para o português, né? E certamente é um best-seller. Na França se vendeu muito esse livro, tem muitas edições, etc. Eu não acho que é claro, eu não acho também, não sou boba, eu não acho que é só porque é um homem que escreveu, etc., porque é o Bourdieu, né? Quer dizer, eu acho que o Bourdieu tem uma obra, né? E é em relação à obra dele que veio esse sucesso. Acho que não é apenas o fato dele, pela primeira vez, ter escrito sobre mulheres, sobre dominação masculina, etc., mas, de fato, quer dizer, eu acho que o livro dele nada tem de novo em relação à teoria dele, quer dizer, em relação a todas as teses que ele já tinha desenvolvido, inclusive nos artigos dos anos 90, né, que eram sobre os Kabila, todos aqueles estudos de campo que ele fez no norte da África, etc., e que ele desenvolveu de forma mais teorizada, etc., retomando uma série de argumentos e conceitos feministas, de feministas importantes que ele não cita, né? E isso foi uma das grandes críticas que foram feitas ao livro dele, e críticas feitas por pessoas muito importantes, como Michel Perrault, né? Que conhece, sabe que
são citações não citadas, quer dizer, que são ideias que foram retomadas de pesquisadoras feministas que ele não cita porque ele tem uma página só de referências bibliográficas. Não cita. Então, aí ele me cita, né? Aí eu fico assim muito lisonjeada. Só que como o meu nome está truncado e colocou o meu nome japonês como sendo meu sobrenome, não dá para identificar. Mas ele pegou um relatório que eu tinha feito, ele visitou o nosso laboratório e depois citou os bastidores da dominação masculina. Exatamente. Mas eu acho que, de fato, você tem razão, acho que deveria realmente ser transversal aos currículos, quer dizer, não só transversal aos currículos, mas que deveria ter realmente em todos os currículos, né, essa questão do gênero, etc. E eu acho que até na França, atualmente, existe toda uma série de universidades, né, onde está sendo colocado no currículo, né, esse tipo da questão do gênero. Aliás, eu cito um livro que é importante, que chama o Gênero nas Ciências Sociais, não me lembro do nome exato, mas que é um grande livro de compilação, onde há estudos do que se falou ou não se falou sobre gênero de autores clássicos como Augusto Comte, o Durkheim, o Marx, Engels, né? Diferentes autores, sobretudo sociólogo, mas não só, também tem Marcel Mauss, tem alguns antropólogos, alguns historiadores como Ginsburg, etc. E esse livro foi traduzido há muito pouco tempo, há 1 ano e meio, 2 anos, em Brasília, com esse mesmo, que é a editora da Universidade Nacional de Brasília, e é importante porque é realmente possível utilizar justamente nos currículos, né, segundo grau, etc., porque são estudos da ciência social clássica sobre como essas pessoas veem o gênero. Inclusive tem um artigo sobre Bourdieu e como ele interpreta a questão da dominação masculina, né? Eu acho que é importante realmente que haja esse tipo de estudo. O que é um pouco desolador é que essa perspectiva de gênero, ele aparece e desaparece, né? Às vezes ele aparece quando, por exemplo, num seminário, se você está lá, as pessoas, né, ficam atentas e tentam, né, colocar a questão de uma maneira sexuada ou falam um pouco de mulheres, etc. Se você não está presente no seminário, isto é, se uma feminista conhecida enquanto feminista, etc., não está presente nesse seminário, já ninguém fala dessa questão porque não há controle, não há supervisão, não existe censura, e aí, né, e é o que acontece com a sociologia do trabalho hoje, porque a sociologia do trabalho hoje há muito poucas feministas que estão trabalhando com a questão de gênero do trabalho, a centralidade do trabalho, etc. Então, numa reunião na área de sociologia do trabalho, como há várias, né, instituições, etc., que trabalham nessa questão, como uma associação de sociólogos do trabalho, praticamente você não vê referência à questão do gênero por praticamente ninguém que trabalhe sobre essa, quer dizer, não há muito poucas pessoas que trabalham sobre essa questão e, portanto, há muito pouca referência, visibilidade, etc., do tema nessa área da sociologia do trabalho hoje na França. Existem algumas exceções, há tão poucas exceções que eu sempre cito, ao caso de uma jovem historiadora que chama Fanny Gallot, Gallot, que acabou de lançar um livro pela editora Découverte, que é sobre operários industriais dos anos 70 até hoje, e ela mostra que, no início dos anos 70, elas foram empregadas e, hoje, elas estão sendo mandadas embora porque essas empresas estão fechando por causa da crise. Então, ela vai dizer, essas mulheres, essas operárias, elas são precárias, né? Hoje em dia elas são precárias, mas elas continuam tendo emprego, só que emprego precarizado, e quando elas começaram, elas eram trabalhadoras
com tempo integral, trabalhadores regulares, com todos os benefícios, etc. Então, você vê a transformação do estatuto mesmo da trabalhadora industrial dos anos 70 até hoje. Mas é uma das poucas historiadoras sobre operários industriais que eu conheço, que está atuando hoje em dia na França. Eu sou uma pessoa otimista, viu? Porque não sou poliana, não, tá? Eu acho que eu sou otimista. Eu até costumo brincar, como eu passei minha juventude na ditadura mais dura, né? Isso mudou. Eu sempre acho que as coisas podem mudar. Agora também podem mudar para pior, né? Que é um pouco o que a gente está assistindo no Congresso. Vários retrocessos, ameaça a Estado laico. A gente está. O que me anima é ver o renascimento do feminismo entre jovens mulheres. Eu acho que é impressionante isso. É impressionante, porque eu acho que pulou uma geração. Houve uma época que só tinha as coroas nas manifestações. Quer dizer, eu, quando era jovem, eram muitas mulheres jovens, só que nós fomos envelhecendo e houve um momento onde tinha só mulheres da minha geração para cima. Hoje, quando a gente vai para as manifestações, eu sou a Jurássica. Então, eu fico muito animada, às vezes fico muito emocionada. Eu estava no Rio de Janeiro, na Marcha das Vadias, que, aliás, vai acontecer, né? Agora, Marcha das Vadias, faltam acho que 2, 3, sei lá. Está para acontecer uma Marcha das Vadias aí. E, de repente, aquele mar de menina, mar de jovens feministas, e elas começaram a gritar: quem disse que sumiu? Aqui está presente o feminismo do Brasil. Era um mar de meninas jovens, e eu me acabei de chorar, porque eu digo, é isso. Eu acho que houve um momento onde os benefícios da segunda onda do feminismo nem eram reconhecidos como tal, né? Então, eu acho que agora a atualização da agenda e tal pode, talvez, reintroduzir essa questão, inclusive no espaço acadêmico. Tem muita gente nova entrando nas universidades. O Reúne fez com que as universidades se renovassem, e a gente, pode ser que a gente assista, eu espero estar viva para assistir, uma renovação. Conheço muitas jovens moças que estão tentando pensar essas questões nos seus objetos, mas eu não sei ainda o que isso vai representar em termos de campo, né, temático. A outra coisa, que é uma coisa interessante, assim, essa dinâmica, né, na Unpox, né, houve uma época que os GTs eram muito marcados com discussões de gênero. Depois houve um refluxo. Não sei se é uma impressão minha, mas tanto na Unpox quanto na ABA houve um retraimento disso, inclusive com briga política nas associações, que diziam, não, esse é um tema ultrapassado, e tarará, tarará. As mulheres da física estão com o GT. Eu fui convidada agora para participar do 2º encontro das mulheres brasileiras na física, e é interessantíssimo, porque elas estão discutindo gênero, não na produção científica da física, que isso realmente eu desconheço, mas a influência do gênero nas escolhas, etc. Então, eu acho que tem um movimento de mudança que eu não sei onde vai dar. Em relação ao ensino e à transversalidade, eu acho sim. Eu acho que isso devia ser. Até falei com a Isabela essa semana, eu falei, olha, Isabela, tem que renovar, porque senão o Musa vai acabar. Nós estamos ficando velhinha, vamos nos aposentar, e se não tiver renovação, não tiver vaga para isso, praticamente todos os programas do Instituto tiveram pessoas novas entrando nos programas, e o Musa não. Então, eu estou cansada, a Grace também, eu quero continuar produzindo durante muito tempo. Agora, pegar no pesado, né, de fazer o que a gente sempre fez, de fazer militância, representação em conselho,
dar aula, fazer pesquisa, não é fácil, você tem que ter energia física. Então, é necessário renovar, não só intelectualmente, mas fisicamente também. Nós temos uma disciplina na graduação que faz o maior sucesso. Desde a primeira edição, ela é super bem avaliada pelos alunos, se chama Gênero, Sexualidade, como é Gênero, Raça, Sexualidade e Saúde. Os alunos, não são só moças que fazem, ela é optativa, mas ela sempre tem muita gente querendo fazer, vem não só do nosso curso de saúde coletiva, mas vem o pessoal dos BIs, BI Saúde, BI Artes, Psicologia, tem vindo muita gente. E, às vezes, as pessoas chegam a gente vai num processo de desconstrução e reconstrução, quando chega no final, eles, poxa, mas eu pensava tal coisa, enfim. Agora, no curso noturno, né, nós somos poucas, a Fran, que é uma pessoa importantíssima para a gente, teve um infarto, então a gente está agora repensando como é que a gente vai fazer no próximo semestre para oferecer, e eu acho que devia ser transversal mesmo no curso, entendeu? Eu acho que a gente tinha que pensar isso. Eu agora topei entrar para a disciplina de epidemiologia social, que eu sempre dava uma aula de gênero, agora eu estou com o Darcy para rever todo o programa, que é assim que a gente consegue fazer as mudanças. Agora, nós temos um limite físico, entendeu, Solange? E é preciso que você se reproduza em termos de novas vagas, de novas pessoas, incorporar pessoas que possam seguir, né, esse trabalho. Então, é isso. Mas eu continuo esperançosa, ainda mais com essa diretora, aliada. Então, eu queria dizer que, realmente, esse colóquio, o seu primeiro dia, a gente já tem como fazer uma avaliação. Amanhã eu não vou estar aqui, mas queria dizer da felicidade de ouvir as duas. Exatamente. E aí é uma resposta para a Edni. Edni, aqui é a versão, os muitos papéis que a gente desempenha, né? Na verdade, para quem não sabe, eu sou conselheira estadual de saúde. A gente costuma dizer que ela é nosso braço. Eu sou conselheira estadual de saúde, mas na versão professora, por exemplo, eu tenho um aluno que eu estou orientando, ele quer vai estudar sobre câncer de pênis. Ele estava interessado em estudar sobre a amputação do pênis por câncer. Por conta da questão dos dados, a gente está indo para o lado da mortalidade. E aí, quando eu disse para ele, vamos estudar gênero, você tem que trazer uma abordagem de gênero. O que é isso, professora? Ele está quase concluindo, ele é o 8º semestre, né? O que mostra, de fato, que é extremamente complicado, e claro que eu faço militância. Minhas aulas, eu sou epidemiologista, então nas minhas aulas os exemplos sempre são aborto, Grace Menezes, mortalidade materna, Glória Comte, e sempre estou, mas é uma coisa de militância, de fato. A questão da raça, que também passa ao largo. E eu sou enfermeira, então são profissionais que vão até a sexualidade. A questão do corpo é difícil de discutir. Mas, exatamente porque eu tenho essa versão militante, né, a multifunção, vamos dizer assim, é que, por exemplo, nós acabamos de ter, em dezembro do ano passado, a 4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, porque pela primeira vez a conferência sai exatamente assim, Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né, em todas a etapa municipal e a etapa estadual. E o que acontece? São poucas, a militância que está lá para discutir a questão do gênero do trabalho é pouca, e por vezes, exatamente como acontece na epidemiologia ou no modismo que ocorre de substituir sexo por gênero, sem entender que é uma categoria analítica, eu também sinto isso, que é como se fosse, vou falar na linguagem que as mulheres entendem, mas os homens também, um adereço. Bota aí gênero, sexo, gênero, raça, só a palavra, porque, na verdade, não se tem muita clareza política da luta que tem que ser travada. E como militante, né, seja no campo do feminismo, seja no campo de quem defende o Sistema Único de Saúde, de fato, o que a gente vem vivendo no país, no campo
do conservadorismo que vem ocorrendo no país, está também os ataques ao Sistema Único de Saúde, onde a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora, entre outras tantas coisas, está tudo sob risco, né? E a ida nas ruas, seja como vadias, seja como fora Cunha, seja como... É uma chamada que a sociedade precisa atender. Né? Vai ter uma série de manifestações aí, dia 8, dia 13, dia 15, estão tentando unificar, mas eu acho que é importante que a gente fique atento. Né? E para quem não tem muita essa disposição, vamos dizer assim, a gente estava, Estela, eu e mais algumas de cabelo, de brancos cabelos, como eu costumo dizer, estávamos na rua sábado, foi sábado ou domingo que a gente estava? Quem me levou foi sábado, né? Junto com as jovens, mas nós éramos contadas no dedo, realmente, e foi uma manifestação belíssima em função de ataques que estão ocorrendo. Então, para quem não tem muito essa disposição e não consegue conciliar, tem o SEBS, né? Que é o Centro de Estudos Brasileiro, que se reúne aqui, que é um espaço importante de militância, inclusive daqui a Jair Nilson Paim está lá, um monte de mulher, mas tem alguns homens também. A gente, inclusive, daqui a pouco tem uma reunião. Quem já quiser conhecer por onde a gente está caminhando, é uma reunião importante. Mas eu acho, sem dúvida nenhuma, que é um momento que nos convoca. Né? Nos convoca no campo da pesquisa, nos convoca no campo da militância política, para que a gente possa, de fato, dar conta de outros aspectos. Porque é o teu negócio, quando está a saúde do trabalhador, a gente bota a pesquisa aí. Né? Porque saúde do trabalhador e trabalhadora passa por outras vias. Se a gente não estiver lá, as pessoas que estão estudando, que estão levantando as questões, também isso vai ficar no campo da academia. E aí nós voltamos para aquela velha crítica, né, que, em parte, procede, em outra parte, talvez não, mas que, se não tem financiamento para pesquisa, né, já a centralidade do trabalho perde um pouco esse lugar. Por onde é que a gente vai caminhar? Né? Essa é uma questão que eu acho que é importante pensar. Muito obrigada e...